Então, quando a gente fala sobre esse conteúdo, né, na doutrina espírita, alguns espíritas, principalmente o pessoal que já está lidando com a mediunidade, nas casas espíritas, até acha um pouco redundante, né? Por que falar de mediunidade no espiritismo? Então, porque a mediunidade, como ela é uma propriedade do ser humano, não é uma propriedade da doutrina espírita, e sim é uma função fisiopsíquica do ser humano, ela sempre existiu na humanidade. E com características diversas. E ao longo do tempo, a doutrina espírita foi a que mais falou sobre esse assunto, o que mais trouxe sobre este conteúdo. Só que nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas em especial, nós começamos a perceber que no movimento espírita, de uma forma geral, começou a surgir uma série de outras práticas, uma série de outras propostas, uma série de outros comportamentos nesta área. Então, quando a gente começou a perceber isso, e ao longo do tempo, a gente lidando com essa matéria, a gente percebeu que essas novas práticas ou novas ideias, elas estavam distantes do conteúdo doutrinário. E aí, como a gente pode identificar o que está próximo e o que está distante do conteúdo doutrinário? Vou dar um exemplo. Quando as obras de André Luiz, publicada pelo nosso querido Chico, né, que trouxe vários assuntos sobre mediunidade, André Luiz, quando estava no plano espiritual, depois de se qualificar e poder participar de uma caravana junto à colônia espírita Nosso Lar, ele começou a andar pelo planeta, pela Terra, pelo Brasil em especial, onde o espiritismo é organizado, e começou a observar várias reuniões mediúnicas ao longo de mais de 40 anos. Então, se a gente pegar as obras de André Luiz, nós vamos verificar que essas obras, elas representam ou publicavam, né, ou trazem a descrição de várias reuniões mediúnicas. Há uma especial, que é a reunião de desobsessão, que é o livro Obsessão e Desobsessão de André Luiz. E muitos companheiros, quando pegaram os livros de André Luiz, em especial este, aonde André Luiz analisava numa casa espírita o trabalho de obsessão e desobsessão de uma forma pública, aonde os médiuns permitiam a comunicação dos espíritos, mas também as pessoas que estavam doentes, influenciadas pelos espíritos, participavam junto. E o que se observou nesta reunião? Observava-se que muitas das vezes, quando os espíritos se comunicavam para falar algo em relação àquela pessoa que porventura estava ali presente, aquela pessoa já ficava com medo. Imagine o espírito começar a falar através do médium que queria matar alguém. Então, naturalmente, as pessoas ficavam com medo. Ainda mais alguém que já estava doente emocionalmente. Como é que ela poderia dar conta disso aí? E se percebeu, então, que as pessoas, ao lerem as obras de André Luiz, em especial, elas reproduziam as reuniões nas casas espíritas. Reproduziam ipsiliter, do jeito que eram feitas. Só que, ao longo do tempo, o movimento espírita organizado, principalmente a Federação Espírita Brasileira, começou a perceber que precisava corrigir algumas questões nessa área. E começou, então, a orientar o movimento espírita, isso é um resultado de todas as federativas no Brasil inteiro, e começou, então, a reorganizar as práticas mediúnicas. Então, nós percebemos aí essa orientação. O resultado desse trabalho da federação, ele redundou nessa obra aqui, Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita. Isso aqui é um trabalho que foi feito nos últimos 20 anos, praticamente, e agora ele está fechado em livro, né? Que é a Orientação da Prática. Então, ou seja, como é que é a prática no Espiritismo? Está aqui, nesta obra. Esta obra é um produto do movimento espírita brasileiro, das 27 federativas de cada estado do Brasil, onde os presidentes das federativas, o pessoal do movimento espírita, principalmente na área da mediunidade, ao se reunir,
colaboram com as suas experiências e foram modificando ou até orientando. Então, nesta obra aqui, só trouxemos uma delas, se alguém quiser depois, pode adquirir, mas é para mostrar que hoje o movimento espírita está organizado. Então, por isso, que quando a gente fala desse tema, é que de um tempo para cá, começou então o pessoal a colocar uma série de práticas na prática da mediunidade. Uma série de ações, comportamentos na prática da mediunidade. Devido a quê? Devido a experiências pessoais, devido a observações, outros acharem que o resultado é melhor, tem maior precisão. Então essas modificações, ou essas sugestões, ou modelos, nós não vamos entrar, a não ser que haja alguma pergunta. A gente deve fazer esse trabalho fechando alguns conteúdos e abrindo para pergunta. Se alguém fizer alguma pergunta, a gente pode estar esclarecendo a respeito disso. Bom, mas então vamos analisar uma questão que é de fundamental importância. A mediunidade, ela tem duas situações precípuas. Primeiro, é o médium. Aquela pessoa que se coloca como intermediário do plano espiritual. E a segunda situação é o espírito. Então, ou seja, o médium. Vamos analisar o médium especificamente. O médium, que é uma pessoa, pode ser qualquer um de nós aqui presente, é uma pessoa que tem a sua vida normal, seus pensamentos controlados, as suas emoções, age da melhor forma de acordo com o seu livre-arbítrio, mas um dado momento, numa reunião mediúnica, ele fornece o seu psiquismo para que um outro ser, com uma outra vontade, com outro sentimento, fale ou interaja no seu psiquismo. Ou seja, há um processo de alteração de consciência. Eu não sei se vocês estão imaginando o que vem a ser isso. Imagine alguém querer te obrigar a, por exemplo, a gritar algo que você não quer gritar. A dizer que está sentindo uma dor, algo que não está sentindo uma dor. Você sentir, por exemplo, a sua garganta queimar, porque aquele que está ligado ao seu psiquismo, ele tomou um veneno, tirou a existência através do suicídio, e ao se ligar ao médium, o médium começa a sentir todas aquelas características do veneno, queimando a traqueia. E o médium, na realidade, ele não tomou veneno. O médium, na realidade, não aconteceu nada disso com ele. Mas naquele instante, há uma alteração de consciência, ou seja, ele estava bem e, de repente, ao permitir a comunicação, a ligação desse espírito, ele começa a se sentir mal. Ele começa a sentir a traqueia queimar. Ele começa a sentir, por exemplo, quando um espírito suicida, que ao acabar com a existência, sente os vermes roer o corpo, e ele diz assim, sinto os vermes roer o meu corpo. O médium, aquele que tem um estado alterado de consciência, sente tudo aquilo que o espírito está sentindo. É como se ele sentisse bichos roendo o seu corpo. Então vejo que há duas situações muito sérias, que não se pode qualquer um, principalmente as pessoas que têm algumas dificuldades na área emocional, mental, participar de uma reunião dessa. Porque não vai melhorar, ela pode até piorar. Pode chegar a um estado de desequilíbrio maior ainda. Por isso que quando se estuda a mediunidade, nós vamos perceber que ela é muito peculiar a um determinado grupo de pessoas que ao estudar e tem algum controle emocional e saiba depois trabalhar essas duas vertentes, essas duas situações que ocorrem. Do espírito que se comunica, que é um ser independente, e da minha inteligência, ou do meu psiquismo, daquilo que eu percebo quando há a comunicação. Por isso que quando a gente vai falar da mediunidade, a gente tem que esclarecer isso. A gente ter esse cuidado. Não é qualquer pessoa que pode ir para a mesa mediúnica, e não é qualquer médium, né, ou qualquer pessoa que tenha influência, ele pode se dizer um médium que saiba controlar essas emoções. Ele precisa aprender ao longo do tempo, pela experiência, a controlar essas emoções. Bom, mas para que isso a gente possa entender melhor, é preciso que a gente entenda que a doutrina espírita tem um princípio de valores de conhecimento para chegar a esse resultado. Ela acaba chegando no resultado do conhecimento e da prática a partir de um escalonamento de informações. Uma das primeiras situações é em relação
ao que o nosso codificador, tratando em um livro dos Espíritos, na primeira parte, quando ele vai tratar sobre da criação, ele vai então estabelecer que existem 3 elementos no universo. Deus, e aí ele dá uma definição sobre Deus, que Deus é a inteligência e causa primária de todas as coisas. O Espírito, que ele vai falar que é o princípio inteligente, e a matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e é aquilo que o Espírito se utiliza, de uma certa forma, para poder atuar na matéria. E, por último, ele vai falar do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é uma substância, né, elaborada pelo plano espiritual, que envolve toda a atmosfera, que envolve todo o planeta, que envolve todo o universo, e ele se apresenta com características. Por exemplo, quando nós estamos sentados aí nas cadeiras, nada mais é do que a matéria que se tornou em condições para poder a gente estar sentado nessa cadeira, o nosso corpo físico. Mas tudo isso é produto do fluido cósmico universal. Ou seja, o fluido cósmico universal, combinado de forma diferente, ele vai dar cada elemento químico. E cada elemento químico unido dá as estruturas da matéria que nós conhecemos. Por exemplo, a água. A água, o símbolo químico da água é 2 partículas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então nós vemos ali, quando junta 2 hidrogênios e mais 1 oxigênio, vai dar origem ao que nós chamamos água, a água potável. Basta modificar, por exemplo, 1 oxigênio e botar 2 oxigênio, aí passa a ser uma água oxigenada. Já tem uma propriedade diferente. Tudo porque apenas um elemento se modificou. Então, mesmo o hidrogênio e mesmo o oxigênio, eles são modificações do fluido cósmico universal. Então é importante que a gente entenda isso de início, porque é a partir desse fluido cósmico universal que nós vamos ver toda a interação que existe em relação ao plano espiritual. Então, quando nós estudamos o ser humano, a doutrina espírita estuda o ser humano, porque até então se acreditava apenas na visão materialista do ser humano, hoje o espiritismo ele amplia essa percepção. O ser humano ele não é somente o corpo físico, só a estrutura física. É também a alma, o espírito, o ser imaterial, o ser inteligente, mas também é o perispírito, o princípio intermediário, e o corpo físico, que é o ser material. Olha só que percepção que ao estudo da doutrina espírita nos dá. Primeiro, a alma, que é o princípio, que é o espírito, o ser imortal, é a sede das sensações, da percepção e do sentimento. Então, quando eu me refiro a alguém que está sentindo alguma coisa, está amando ou está odiando, nós estamos falando em relação ao espírito. É o único que tem essa propriedade, essa capacidade de sentir, de amar, de raciocinar. É o único que tem. Porque o perispírito não tem essa capacidade de sentir. Porque o corpo físico não tem essa capacidade. Ele tem os instrumentos que percebe. Por exemplo, o frio. Nós sentimos o frio porque no nosso corpo físico tem as terminações livres no nosso sistema nervoso e nós captamos o frio. Mas vai na área do cérebro para que a gente saiba o que é frio, o que é calor. Mas quando eu odeio, quando eu falo alguma coisa contrário ou a favor de alguém, ou me refiro a algo que está acontecendo, eu sou espírito e estou usando a minha natureza, a minha vontade para falar. Então vejam, é essa visão que o espiritismo traz e modifica o entendimento a partir daí. Então nós temos no ser humano a alma, que é o ser inteligente, a sede das sensações da percepção, o perispírito, que ele vai se adequar, ele vai se metamorfosear pela qualidade ou a característica do corpo físico, porque ele é plástico, ele é moldável, então ele se adequa corretamente às células do corpo físico e fica parecido. Por isso que quando a gente se refere a algum espírito, a gente vê no seu perispírito, pode dizer, era meu avô, era minha avó, era alguém que, por exemplo, aconteceu um acidente. Tem pessoas que às vezes passando pela rua, acontece um acidente, um atropelamento,
E às vezes alguns observam. O próprio espírito que desencarnou está ali do lado olhando o acidente. Porque ele não percebeu ainda que aconteceu o fato dele mesmo ter desencarnado, né? Por exemplo, eu vindo de lá de Florianópolis para cá, se eu tivesse desencarnado no meio do caminho, eu viria aqui com o meu perispírito, moreninho do jeito que eu estou aqui, para dizer para vocês, gente, não vai ter o seminário não, porque eu acabei de morrer ali na estrada. Aí com certeza metade não ficaria aqui, né, para assistir. Mas o que acontece? Como é que eu posso me identificar? É com o meu perispírito, que vai ser semelhante às características do meu corpo físico. Aí vocês poderão perguntar, mas o espírito pode modificar o perispírito? Pode, desde que tenha um grau evolutivo. Espírito igual a nós, geralmente mantém as nossas mesmas características, né? A gente ainda está no processo de aprendizado. Então tudo isso acontece pela modificação do fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, aí está lá na questão 29, Allan Kardec vai dizer, é o princípio da vossa matéria. Então, tudo que acontece, toda matéria que existe, o princípio dela é o fluido cósmico universal. É o que dá origem ao que nós chamamos de matéria. Não importa qual tipo de matéria, o ar, a matéria radiante, qualquer tipo de matéria. Inclusive até o petróleo aí que a gente está vendo, né, espalhado pelas praias do Brasil, é um produto do fluido cósmico universal, da fossilização que aconteceu há alguns milhões de anos, que o homem, ao extrair, colocar para fora, depois não sabe cuidar e a natureza sofre em consequências disso aí. Mas é tudo fluido cósmico universal. Um dia virá em que nós vamos mudar, né, as maneiras de buscar energia, a fonte renovável de energia. Antigamente era o óleo da baleia, né? Depois a gente deixou de matar as baleias e passamos a pegar o combustível fóssil, que é o petróleo. E um dia virá em que nós vamos usar do raio solar, ou do ar, ou da própria água mesmo, que hoje já tem a capacidade de separar o hidrogênio e produzir energia para alguns carros. Já tem algumas experiências nessa área da ciência. Então vejo que é um avanço científico. Mas tudo parte da onde? Do fluido cósmico universal. Quanto mais entendido, estudado, se aprende. E é da onde o espírito tira para formar o seu perispírito. Então, o perispírito do espírito, ele na realidade é tirado do fluido cósmico universal. Então, é mais ou menos assim, ó. Você viu uma alma ou um espírito? Quando você vê alguma coisa, você tem que identificar. Você está vendo a alma ou está vendo o espírito, né? Então, vejam, se a pessoa estiver encarnada e ela sai do corpo e se apresenta para outra, você está vendo a alma. Agora, se ela já desencarnou, se ela morreu, tu está vendo o espírito. Ou seja, alma e espírito é a mesma coisa. A única diferença é que a alma, ainda o indivíduo está ligado ao corpo e o espírito já não está mais ligado ao corpo. Então, há situações de pessoas que estão em coma no hospital, elas se desprendem do corpo e vêm dar comunicação no centro espírita. Há um caso de um padre que chegava ao final da tarde, num determinado dia na semana, dava um sono terrível nele. E ele dormia. À tarde, como não tinha atividade, ele dormia. Ele saía do corpo e dava comunicação lá no centro espírita. Então, através do médium. Então, veja, isso é possível de acontecer, de um espírito estar ligado ao corpo, sair do corpo e poder se comunicar? Com certeza, isso pode acontecer. Então, quando muitas das vezes nós vemos um espírito, né, nós estamos identificando, ele vai aparecer com as características do fluido cósmico universal, que é nada mais do que uma forma do seu perispírito, né, desse sistema. A alma, então, seria isso aqui, ó. O indivíduo está vivo, tá, ou seja, está ligado ao corpo, e ele se desprende. O que vai caracterizar sempre quando a gente vê uma alma é esse cordão prateado aqui, ó. É como se a gente estivesse estendendo a nossa estrutura do nosso perispírito, ok? A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, esse fenômeno ocorre. Quem era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, quando há a morte do corpo físico, são as almas dos homens despojadas do corpo físico. Então, quando a gente fala em espírito, há o desencarne. Houve o desencarne, o espírito. É esse ser inteligente que vai se comunicar nas reuniões ou através do psiquismo do próprio médium. Então, por isso que quando eu estudo a doutrina espírita, eu vou entendendo, então é isso que acontece. Agora, lógico, se é o espírito, ele tem o quê? Os valores que ele adquiriu.
Então não significa dizer porque é espírito, ele ficou inteligente, se ele não era. Ele ficou bom, se ele era uma pessoa má. Não fica. Por quê? Porque os valores morais dele continuam do mesmo jeito quando ele estava ainda na Terra. As almas e os espíritos são idênticos, a mesma coisa. Então não existe aí essa diferença. Isso é importante entender. Quando a gente vai participar de um tipo de uma reunião, por exemplo, nós temos aqui os médios. Isso aqui é uma forma diferente de mostrar, só para a gente poder entender. Nós temos o espírito e temos a vibração, ou seja, o fluido, então, que está naquele ambiente é tanto dos médios, tanto do espírito e também dos assistentes. Ou seja, dos outros médios que estão ali presentes. Então, o fenômeno espírita, como é que funciona? Nós temos aí, então, a sua combinação. Por isso que quando há comunicação dos espíritos, através do médium, necessita ter, então, essa afinidade fluídica. Se vier um espírito agora aqui, querendo se comunicar, ele vai procurar alguém que tenha uma afinidade fluídica com ele. Ah, mas ela é médium. Tudo bem. Se ele não tem afinidade fluídica, ela não vai conseguir permitir a comunicação. Não vai conseguir fazer essas conexões. Ah, mas ela tem a afinidade fluídica devida. Então o espírito vai se comunicar através dela. Então por isso que essa afinidade fluídica era de suma importância. E isso acontece pelo tempo, muitas das vezes, do espírito. Só para vocês terem uma ideia, o médium que trabalha em reunião mediúnica, muitas das vezes o espírito que vai se comunicar com ele, vamos supor que a reunião seja num domingo, uma reunião mediúnica num domingo. E aí chega lá por quarta-feira, o mundo espiritual já traz o espírito que vai se comunicar através de você no domingo. Aí tu tá lá lavando louça, né? Tá lá brincando com as crianças, ou até brigando com as crianças, e você já está sentindo um mal-estar. A presença do espírito já está ali, fazendo a ligação. Tem gente que briga com criança, ou briga com cachorro, briga por conta própria, tá? Não tem nada a ver com espírito, não. Mas a gente pode até botar culpa. Mas o médium já sente a presença do espírito. Por isso que ele tem que tomar cuidado, porque muitas coisas que ele fala, muita coisa que ele sente, às vezes, é da aproximação dessa alma que vai se comunicar lá na quarta-feira. Então ele passa quarta, quinta, sente aquela presença, na sexta-feira, no sábado, aí chega na reunião mediúnica e se comunica o espírito. Aí quando termina a comunicação, ele, oh, que coisa boa, parece que saiu um peso, né, do corpo. E aí vai para casa tranquilo, feliz da vida, segunda-feira, quarta-feira, outro espírito. E aí começa. Então por isso assim, eu quero ser médium, eu tenho que entender que tem uma responsabilidade. Eu não posso ser médium quando eu quero. Eu quero ser médium de uma reunião mediúnica. Não, hoje eu não vou não. E aí? E se o espírito está já acordado contigo lá? Então por isso que é importante ter bem claro essa responsabilidade, mas esse processo ocorre por essas ligações. Todo fenômeno espírita são resultado de combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium. Então essa combinação, ela existe. Inclusive, até as influências espirituais negativas dos obsessores. Então a ação dos fluidos, geralmente, através do pensamento, dos sentimentos e da vontade. Então, os nossos pensamentos, o nosso sentimento e a nossa vontade é que faz essas conexões. Então, há nesses fluidos ondas e vibrações de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Ou seja, existem vibrações sonoras aqui que alguns instrumentos que estão ligados hoje só é capaz de captar essas que foi selecionada. Mas existem outras aqui também, que os instrumentos não estão captando. Da mesma forma, existe um manancial de pensamentos espraiado aqui no fluido cósmico universal, que muitas vezes a gente não está conectando. Alguns captam, outros não. Outros sentem uma influência, outros não. Na rua, no ambiente do shopping, em qualquer lugar. Ou seja, há aqueles aonde eu vou entrar na sintonia, aí eu me conecto. É como o celular. Se eu mantiver ele ligado, alguém ligar para mim agora, vai tocar aquela música, né, estranha lá que a gente tem no celular. Por quê? Porque o meu celular ele vai estar nas ondas corretas, na célula correta para captar. A mente funciona do mesmo jeito. Se eu tenho pensamentos vulgares, atitudes vulgares, sentimentos vulgares, atraio espíritos vulgares, da mesma natureza. Se eu tenho pensamentos salutares, atitudes
voltada para o bem, atrai o espírito da mesma natureza. Por isso que é importante entender como esse processo funciona. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que para a mão, são o que a mão é para o homem. Então veja, se o espírito deseja fazer alguma coisa, ele vai se utilizar o quê? Da sua vontade. Há uma história muito interessante que está no livro dos Médiuns, de uma vilarejo, que começou então pedras baterem nas casas. E aí começaram a perceber que aquelas pedras vinham do nada. Levantava, daqui a pouco batia numa vidraça, batia numa porta, batia. E o pessoal ficou meio intrigado. Perceberam então que havia um espírito ali. Então o espírito, o que ele fazia? Ele tacava pedra naquela vizinhança ali. Foram descobrir que muito tempo atrás havia um senhor, um homem, que vivia ali pela redondeza, geralmente aquelas pessoas que têm algumas dificuldades comportamentais, que ficam pelas ruas e as pessoas fazem chacota. E ele foi um desses, que as pessoas faziam chacota. Quando ele desencarnou, foi para o plano espiritual, ele imaginou assim, agora eu vou tirar todo mundo daqui, porque ele tinha raiva da turma que aprontava com ele. E aí ele começava. E aí foi evocado numa reunião mediúnica e perguntaram para ele o que ele queria. Ele falou, não, eu vou tirar todo mundo, porque eles me maltratavam quando eu morava ali. Tá, e aí perguntaram para ele, como é que você taca a pedra? Como é que você faz? Ele falou, não, eu taco a pedra. Na cabeça dele, ele tacava a pedra sem nenhuma dificuldade. Agora, olha só um detalhe. O espírito São Luís, que é um espírito um pouco mais esclarecido, ele, então, na reunião, ele explica, não, ele não sabe como é que ele faz o fenômeno. Aí, o que acontece? Precisava alguém que tivesse o fluido necessário, uma expansão desse fluido que está no corpo físico, para poder doar essa energia, para ele poder atacar, jogar a pedra. Veja bem, o que acontecia? Ele chegava próximo a uma determinada casa, onde tinha uma empregada que tinha medo terrível de espírito. E ele, então, se aproximava dela, ela sentia a presença e começava a doar as energias do ectoplasma, que está na nossa célula. Ao doar essa energia, ele envolvia as pedras ficavam como se fossem animalizadas temporariamente, e ele, então, tacava as pedras. Aí o São Luís, então, explica. As pedras, então, ficam temporariamente animalizadas, porque o espírito, gente, ele não consegue pegar uma árvore, um copo, um livro, não consegue. Para que aquele livro ele possa tocar, ele precisa estar animalizado. E quem tem essa energia animalizada é o encarnado. Para, temporariamente, ele poder movimentar. E ele movimenta através de com o quê? Com a vontade. Então ele usa a própria vontade para fazer aquele fenômeno. Mas precisa desse médium chamado médium de efeitos físicos. Aquele que doa energia. Então, quando a gente ouve falar que aquela casa é mal assombrada, porque ali os móveis são arrastados, tem um espírito lá usando o magnetismo de alguém para poder arrastar aquele objeto. Porque não acontece do próprio espírito fazer isso diretamente. Há casos, por exemplo, de espírito tocando piano. E aí o pessoal via o espírito sentado tocando piano. Então, para tocar o piano, ele tinha que dar jatos de energias nas teclas, porque ele passaria os dedos pelo piano, pela matéria, porque ele está numa outra essência, numa outra quintessência. É uma vibração tetradimensional. Nós conseguimos ver tudo tridimensional. O espírito está na estrutura tetradimensional. É uma estrutura ainda um pouco mais avançada em termos de entendimento. Pensamento, sentimento, a vontade são a força do espírito. Então, mostrando que o espírito se utiliza isso. Então, veja, atmosfera pessoal. Cada um de nós temos o quê? Uma psicosfera, que é irradiada através do quê? Do nosso perispírito, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Então, cada um vai ter uma característica específica. Cada um de nós, pelo pensamento, pelo aquilo que nós fazemos, nós vamos ter a estrutura diferenciada um do outro. O perispírito não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como uma atmosfera fluídica. Olha só que interessante. Quanto mais eu estudo a mediunidade, quanto mais eu sou um médium
que tem um pouquinho mais de facilidade e experiência, pela vibração, eu já detecto o espírito presente. Eu já deverei ser, ao longo do tempo, pela experiência, capaz de detectar se o espírito é um espírito brincalhão, se é um espírito zombeteiro, se é um espírito malfazejo, se ele deseja o mal de alguém. Por isso que o médium novato, o noviço, vamos dizer assim, ele tem dificuldade no início de identificar. Ele sente a presença do espírito, o espírito se comunica, para ele é tudo o espírito. Mas à medida que ele vai aprendendo a detectar, ele deve ser capaz de, pela vibração, sentir se é um bom espírito ou não. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, quando ele se apresenta e chega próximo de alguém, a gente sente uma vibração muito boa, muito positiva. Você se sente tão emocionado só pela presença daquele espírito. Então essa é uma diferença. Há espírito, por exemplo, que se diz ser Bezerra de Menezes, porque tem muito bezerro por aí, que aí o pessoal acha que é Bezerra de Menezes. E não é. Agora, como é que eu vou identificar se é Bezerra de Menezes ou não? Pela vibração. Então, quanto mais eu estudar, eu vou entender como isso acontece. E veja bem, olha como é que funciona o nosso pensamento. Criamos imagens fluídicas. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Então, se eu tenho um pensamento, e aí começamos a identificar como é que a gente atrai os espíritos, pelo nosso pensamento. Se eu tenho um pensamento, veja bem, olha o exemplo aqui, idealizando um assassino, um assassinato. Quando eu imagino fazer algo contra alguém, se eu não gosto lá do meu vizinho e estou imaginando fazer algo com o meu vizinho, né, já está criado em volta de mim aquela imagem. É um produto do meu pensamento, que está onde? No fluido cósmico universal, com uma expansão do meu perispírito. Então veja que isso aqui é o espelho da alma. É isso que nós podemos identificar. E é isso que os espíritos identificam em nós. Então o médium, quanto mais experimentado for, mais ele tem condições de identificar a influência dos espíritos. E poder lidar com muito mais segurança. O mais secreto movimento da alma repercute no perispírito. Uma alma pode ver e ler noutra alma o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então aquilo que às vezes eu escondo, né, de uma pessoa encarnada, eu não consegui, encarnada no corpo físico, tá? Eu não conseguirei esconder se ela estiver fora do corpo físico. Então por isso que a gente fica às vezes fazendo coisa aí e não fala para ninguém, mas com o tempo, daqui a pouco o outro lá no plano espiritual, quando desencarnar, descobre, não era assim, não que tu fazia, né? Porque está tudo registrado no nosso perispírito. Então, por isso que para Deus, para os bons espíritos, não tem como a gente esconder nada. A gente pode esconder um do outro aqui na Terra, mas no plano espiritual, os espíritos percebem. Por isso que os obsessores, muitas das vezes, eles aumentam. Tem um espírito que disse assim, ela é tão azarada que eu vou fazer ela ficar pior ainda. Porque a senhora reclamava de tudo. Se chovia, ela reclamava. Se fazia sol, ela reclamava. Se alguém mexesse alguma coisa em casa, ela reclamava. Ela brigava com todo mundo. Aí um espírito que percebia isso, o que ele fazia? Ele aprontava mais peça ainda para ela continuar reclamando. Então vejo que a situação da minha sintonia é que gera o desequilíbrio ou não. Então se eu estou no lar, por exemplo, em casa, se eu sinto alguma coisa estando um pouquinho atravessada, seja com um, com outro, se chegou da rua, é hora de ter tranquilidade no coração, é hora de uma prece, é hora de pedir aos bons espíritos, seu anjo de guarda, para que se aproxime, para que aquelas energias possam se afastar. Agora, se o outro chega em casa já, e a gente não dá nem bom dia, nem boa tarde, e já começa a bater boca, já começa a reclamar da vida, aí você começa a criar um ambiente psíquico, e cada vez mais aquelas energias vão piorando o quadro mais ainda. Os fluidos, seu conteúdo e seus efeitos. Vibrações. Daqui a pouco eu já vou abrir para algumas questões, se alguém desejar, tá? Os fluidos são um veículo do pensamento, podendo este modificar-lhe as propriedades. Portanto, os fluidos acham-se impregnados das qualidades boas ou mais do pensamento. Então, veja, eu posso estar harmonizado fluidicamente ou posso estar desarmonizado. Esse estado aqui é o estado interior. Quem é que pode modificar esse estado interior? Somente a criatura humana. Somente cada um de nós.
A gente trabalhar esses valores morais. Todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade estão contidos nos fluidos. Então, por isso que o médium, quanto mais experimentado, ele é capaz de perceber isso do espírito. Se ele tem uma virtude, se ele tem uma paixão, se ele tem um desequilíbrio, o médium deverá, ao longo do tempo, ter essa capacidade. Efeitos produzidos. Produz os mesmos efeitos de todas as propriedades da matéria. Então, se eu tomo algo não muito agradável, eu sinto um mal-estar com aquilo ali. Da mesma forma, uma energia não muito agradável pode me trazer dificuldade. E aí o que acontece? Esses fluidos podem ser excitantes, pode ser calmantes, é o que acontece nos passes, pode ser penetrantes, pode ser irritantes, dulcificantes, tóxicos, reparadores, expulsivos. Então nós temos aí a influência dos espíritos o tempo todo, que aí nós percebemos. Então, a ação fluídica, como é que ela funciona? Aí nós temos aí, elas são capazes de, pelo pensamento, né, sentimento e vontade, de unir, de combinar. Lembra quando a gente olha para alguém assim, que nunca viu pela primeira vez, e olha assim, não fui muito com a cara daquela pessoa, né? Que a gente não sentiu muita simpatia. Então, isso é fluídico. Algo naquela pessoa que pode ser retratado de uma outra existência ou dessa vida, você olhou pela primeira vez e você, puxa, não fui. Aí tem uns que dizem assim, não fui com o santo daquela pessoa. Não tem nada a ver com o santo, é vibração magnética somente. Que ao longo do tempo, você convivendo, ou você assemelha, né, aquelas vibrações e se acostuma, ou você vai modificando os seus conceitos. Ou se afasta, né? Atrair, repelir, absorvidos e pode ser expulsos, né? As energias. Por exemplo, há pessoas, há médios, chamados médios especiais, no sentido de ele captar as energias presentes, ele chega no ambiente, ou chega alguém, o que acontece? Ele percebe se a pessoa está bem ou não. E ele já começa a se sentir mal, que o pessoal chama de médio esponja, né? Ele começa a se sentir mal. Por que ele começa a se sentir mal? Porque, de uma forma geral, ele tem a sensibilidade de captar essas energias. O que ele não sabe ainda, e quando ele souber, ele pode fazer um trabalho mental para ir rechaçando e diminuindo essa captação dessa energia. Ou seja, não se sentir mal. Mas isso depende de treinamento, à medida que ele vai controlando a mente e sabendo direcionar o seu pensamento. No início, ele sente aquela vibração, alguém chegou mal, ele sente, e depois ele deve ir trabalhando isso aí. Qualificar, curar. Há médios, por exemplo, que cura apenas com o olhar. Há outros que cura com toque. Lembram das benzedeiras, né? Que estavam com a espela caída, a gente levava lá os filhos. Hoje, né, não se levam tanto assim, né? Hoje vai todo mundo para o médico. Mas na época elas benziam. O que era benzer? Benzer nada mais era do que essas pessoas que tinham magnetismo de cura, né? São médios de curas, que ao fazer as orações, elas curavam. E não precisava ter nenhuma crença, elas tinham essa capacidade e faziam isso com muito tranquilidade, né? Algumas ainda fazem até hoje. Também aí nos pensamentos, aparência, a forma, cor, odor, às vezes um cheiro de perfume. Às vezes a gente sente um cheiro de perfume, nem que alguém não colocou o perfume, mas se sente aquele cheiro de perfume. Sente o cheiro de éter. Nós tivemos certa feita, ali no Amor e Humildade do Apóstolo, um médium que estava psicopictografando, pintando quadros, e Dr. Bezerra de Menezes estava presente. E naquele ambiente, dentro do centro espírita, começou então todos a sentir um cheiro de éter muito forte. O éter, ele tem uma propriedade de fazer uma asepsia no ambiente. Então aquele cheiro era muito presente. Sheila, que é um espírito ligado à Segunda Guerra Mundial, que é uma enfermeira, ela, muitas das vezes, que é na reunião de materialização, quando ela se apresenta, existe um cheiro de um perfume muito suave, que as pessoas sentem e se tranquilizam, muitas delas, né? O Chico Xavier, por exemplo, tinha essas características. Ele, às vezes, quando dava uma xícara de café para alguém, quando a pessoa pegava a xícara de café e ia tomar, né, a própria Ana Guimarães, que já esteve aqui pouco tempo entre nós, ela conta um relato que certa feita, estando com o Chico, ele entregou para ela o café para tomar, e na hora que ela foi tomar, era um cheiro
de um perfume muito grande, que exalava do próprio Chico, e ele envolvia. Há um caso de Nena Galves, que ela foi, o Chico convidou ela para visitar uma casa muito pobre, onde tinha pessoas com muita dificuldade, e também não era muito limpo a casa, não tinha asepsia nenhuma. E naquela casa o Chico ajudou um, ajudou outro, e começou a ajudar. E essa senhora, como era uma senhora de São Paulo, muito rica, acostumada aos melhores perfumes que existiam, né? Principalmente os franceses, ela então, naquele ambiente, aí foi pedido uma água, o pessoal colocaram uma água numa jarra muito suja, um copo também, bem sujo, e depois foi fluidificada a água, e foi dada água para todo mundo, e ela imaginando assim, que ela ia botar a boca naquele copo. Mas quando o Chico pegou o copo com água e entregou para ela, quando ela botou o copo na mão, ela percebeu que a água se transformou. Ficou tão límpida, tão branca, que parecia leite, e um perfume maravilhoso. Então, mostrando como é que há o fenômeno da energia magnética de um médium, de efeitos físicos, ele é capaz de mudar a propriedade de cor, de odor, de forma. Aí vocês poderão me perguntar assim, Sidney, mas hoje em dia acontece isso? Não. Não é que não temos condições, é que nós estamos tão dispersos emocionalmente para se dedicar à prática do bem, que hoje as relações ou as ações nossas, ela está muito restrita. Como a gente está muito na área intelectiva, só informação, a gente está usando pouco o coração, a gente não está produzindo tanto bem como a gente poderia estar produzindo. Então a gente está ainda muito restrito às áreas das discussões, de saber se é possível ou não. Porque o amor, a capacidade de amar, de ajudar o próximo, é algo que pode ser feito, né, por todas as pessoas. Exemplo do nosso Chico. Ok?